Esses homens que você vê na capa desse vídeo, eu posso lhe assegurar que eles não pregam o Evangelho de Cristo. Eu vou lhe dar 3 razões para você não ouvi-los, porque você corre o risco de perder a sua salvação, pois, te garanto, eles não pregam o verdadeiro Evangelho. Sabe por que esses homens eles conseguem arrastar multidões para ouvir o sermão deles? Eu vou lhe dar alguns motivos aqui porque que essas pessoas seguem esse tipo de pregador, esse tipo de pastor. Eu vou usar a Bíblia, porque não vou trazer achismo e nem coisa da minha cabeça. Eu vou trazer o Evangelho de Cristo que ele próprio alertou. Então, eu quero ler o texto bíblico que se encontra em Marcos, tá? Capítulo de número 1, versículo de número 14. E no final desse vídeo nós vamos recapitular o porquê, o motivo de muita gente estar seguindo eles, mas esses que o seguem não entrarão no reino dos céus. Então vamos lá, diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Se arrependam e creiam no Evangelho. Vou fazer uma análise aqui depois, mas primeira observação, porque esses homens arrastam multidões. Primeiro, eles massageiam o ego. Primeiro, eles pregam um falso evangelho, um evangelho carnal e mundano para agradar a muitos com suas palavras doces. E essas palavras, elas hipnotizam porque elas precisam que alguém esteja lhe bajulando. E este é o primeiro erro. Por quê? Porque eles já perceberam isso, que as pessoas gostam de ouvir aquilo que elas querem ouvir e não a verdade de Cristo, que confronta o modo de viver. Então, por elas necessitarem de atenção, necessitarem de palavras doces, é isso que eles fazem. Eles destilam palavras que apenas levantam o ego, trazendo uma falsa esperança, um falso evangelho de prosperidade, de bonança, de saúde, e esta mensagem não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Mas analisando aqui o texto, diz o seguinte, que Cristo, quando começa a pregar, olha o que ele diz: pregando o Evangelho de Deus. O Evangelho não é do homem. Se é de Deus, é um Evangelho que vem do alto, que vem de cima, não é terreno. Não é um evangelho materialista, é uma mensagem espiritual, porque o evangelho é uma mensagem. A tradução correta para alguns é boas novas, mas essa notícia boa é boa para quem o recebe e para quem o aceita, mas para quem rejeita. Então, o evangelho é de Deus, então é santo, então é puro, é imaculado e é espiritual. A mensagem não é terrena. Segundo ponto, porque eles arrastam multidões. Segundo ponto, que muitos o ouvem porque eles oferecem o materialismo. Eles oferecem riqueza, oferecem prosperidade, oferecem sucesso e fama, mas o verdadeiro evangelho não ensina isso, não promete isso, porque o verdadeiro evangelho é uma mensagem espiritual. Então eles, prometendo isso, essas pessoas correm atrás de fato justamente desses temas, porque além de massagear seu ego, lhe incentiva a buscar as coisas físicas em primeiro lugar, as terrenas em primeiro lugar. Então esse evangelho que eles pregam é um evangelho não só materialista, mas mundano. Para ser mais claro, o que eles buscam é as coisas deste mundo em primeiro lugar. É por isso que a multidão corre atrás deles para ouvir a mensagem terrena, não a mensagem de Deus, não o evangelho de Deus, que é espiritual. Agora preste atenção aqui na mensagem ainda de João, quando ele diz que Jesus não só pregou o evangelho de Deus, mas o reino de Deus. Veja, se o evangelho é de Deus, ele não é terreno. Se o reino é de Deus, ele não é terreno.
Então, o que eles pregam é o evangelho carnal, materialista, terreno, focando o seu interesse nas coisas físicas. E este evangelho mundano, ele leva as pessoas a almejar de fato as coisas daqui, porém esquecem do espiritual, porque tudo vai findar com as coisas espirituais, não terrena. E o reino é de Deus. Ora, o reino é de Deus, então as coisas em primeiro lugar devem ser as coisas espirituais, porque o reino de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus está chegando. Como a pessoa está buscando o reino de Deus, a espiritualidade, as coisas de cima, se elas estão sendo levadas a buscar as coisas físicas, terrenas, materialistas e esquecendo-se que é no espírito, a mensagem é espiritual, é para o espírito em primeiro lugar e não carnal. Terceiro ponto aqui, o tema central do evangelho é arrependa-se, porque Deus reprova esse estilo de vida caído de Adão, que nós homens herdamos. Arrependa-se. Deus não está aprovando sua conduta, sua vivência, seu modo de ser, porque você herdou da queda. Então ele manda se arrepender. Você não vai ouvir esses homens falando exatamente o que Jesus começou a dizer no seu ministério. Arrependa-se. Você não vai ouvir eles falando isso porque não é atrativo, mas prometer carro, casa, fama, dinheiro, mansões e sucesso e saúde, isso é atrativo porque é isso que os homens buscam. Estão interessados justamente nas coisas físicas em primeiro lugar. E aqui ele vai dizer, na última parte do versículo, creiam no evangelho. A minha pergunta é, eles estão crendo no evangelho verdadeiro, genuíno de Cristo ou no falso evangelho? É claro que é no falso evangelho. Por isso que esses pregadores, esses falsos profetas, esses falsos ministros, eles estão atraindo multidões porque eles massageiam o ego. Segundo, eles oferecem, eles fazem promessas físicas que esses homens, que essas pessoas buscam. E terceiro ponto, sabe por que a multidão corre atrás deles? Porque elas não conhecem a palavra de Deus, o evangelho. Por isso que muitos são enganados, por isso que muitos são feitos de vítimas. Mas será que são vítimas mesmo? Ou algumas conhecem, mas o seu interesse é o físico, é o dinheiro, é o material? Como a gente faz para resolver esse problema? Tem como? Sabe, o foco do problema está em romantizar as coisas, com um falso argumento, dizendo que nós não podemos julgar ninguém. E muitas vezes, muitas pessoas seguem esses homens porque gostaram da forma dele ser, da forma que ele fala, da maneira que ele se expressa, mas não olham para a mensagem de fato, não analisam a mensagem. Então aí cria-se como se fosse um vínculo, sentimental, por isso que a multidão escuta eles, porém, sem romantizar e falando a verdade. A Bíblia não diz que nós não devemos julgar. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, mas diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. E qual reta justiça é essa, senão a própria palavra de Deus, o que já está posto, o evangelho verdadeiro? O que eu quero dizer com romantizar? Veja bem, Jesus vai dizer aqui, em Mateus capítulo 7, versículo de número, 15. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por trás são lobos vorazes. Cuidado, é um alerta. É um alerta. E ele continua dizendo o seguinte: pelos seus frutos vocês conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz fruto bom, porém a árvore mau produz fruto maus. A árvore boa não pode produzir fruto maus e a árvore má não pode produzir bom fruto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Sem romantizar, como eu disse,
Nós usamos o pretexto da misericórdia e do não julgar. Não, não pode dizer isso desses homens. Não, você não pode falar isso desses homens. Por que não? Se o próprio Cristo está dizendo, isso é muito fácil de entender. Se conhece uma árvore pelo um fruto. Se você conhece uma bananeira, então você sabe que ela vai dar banana. Se você conhece um pé de abacateiro, você sabe que ele vai dar abacate. Não é difícil de entender isso. Então, se os homens só pregam prosperidade, só pregam dinheiro, só pregam fama, só pregam sucesso e saúde, as coisas físicas desta terra, é preciso dizer que esses homens, eles amam este mundo, porque aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Esses homens, eles são avarentos, são gananciosos, são carnais, e esse evangelho condena. Então, se um homem que vive de mentira, mentindo todo dia, mentindo todo santo dia, se ele fala mentira todo santo dia, esse homem é um homem sincero que fala a verdade? Não. Ele não é, ele é um mentiroso. Assim como esses homens que só pregam as coisas deste mundo, como eles estão guiando essas almas, ou como eles estão guiando essas pessoas para a verdade, se eles se utilizam da façanha, da mentira, do engano para se enriquecer. E veja bem, só eles que ficam ricos, tá? Só eles que têm fama e sucesso. E a multidão que os sustenta não consegue enxergar, porque buscam as mesmas coisas, mas te garanto, 90% não alcança, porque o evangelho verdadeiro não promete isso. Então, recapitulando para a gente concluir, essas pessoas seguem esses homens porque elas querem ser bajuladas. Segundo, elas os seguem porque elas também querem riqueza, querem dinheiro, querem fama, querem prosperidade, e não a Cristo, e não a renúncia, e não o arrependimento. Terceiro, elas os buscam, elas os ouvem a mensagem desses homens. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras. E o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E há uma passagem bíblica, a parábola do semeador diz que a fé, a semente da fé que caiu entre os espinhos não pôde crescer e ficou atrofiada e ela não deu fruto por causa dos espinhos. E Jesus diz que os espinhos são as coisas desta vida, a busca pelas coisas desta vida, que é justamente o que esses homens aí estão oferecendo. E está escrito aqui também, como acabamos de ler, que toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Primeiro fruto de uma árvore boa, arrependimento. Segundo fruto de uma árvore boa, santidade. Então, se você entendeu o que eu estou dizendo aqui, e se você ainda escuta esses homens, por favor, escute. Não o siga em nome de Jesus, não o ouça mais, porque estão matando a sua fé. Se você tiver de conquistar alguma coisa, Deus lhe dará. O segredo é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as coisas espirituais, porque provamos que o reino dos céus são de cima. A mensagem é de cima, é do espírito, não da carne. É por isso que Jesus disse, se arrependa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, deixa o teu joinha para alcançar mais vidas, ou deixa um comentário. Eu tenho certeza que você não vai pagar nada, é de graça, e vai estar apoiando a mensagem espiritual do verdadeiro evangelho. Eu vou ficando por aqui e nós nos veremos no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Paz de Cristo, Deus te abençoe.